A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pode ser presa a qualquer momento se não cooperar, né, com as vontades do governo americano, que está sendo rígido com relação ao regime de Nicolás Maduro, que depois que foi preso, assumiu, né, a sua vice. É importante a gente pensar da seguinte forma, porque Nicolás Maduro não foi reconhecido como vencedor das eleições, né? Ele tomou o poder ali. E se ele era ilegítimo e aí foi capturado, a vice dele seria mais ilegítima ainda, porque nem estava no principal desejo do regime de ser a presidente. Então, Delcy Rodrigues vive sobre uma linha tênue, tendo que administrar as pressões dos Estados Unidos e administrar as pressões que vêm do próprio regime, né? Ela que sempre foi fiel ao regime, um dos braços fortes do regime, agora ela tem que se equilibrar entre defender, né, os anseios dos líderes do regime e defender os interesses dos americanos para evitar que ela seja presa. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo recente, né, de como ela está lidando com esse momento. Vou mostrar aqui uma reportagem da AFP, preste atenção. Militares e policiais da Venezuela juraram nesta quarta-feira lealdade e subordinação absoluta a Delcy Rodrigues, presidente interina do país. A Força Armada venezuelana, pilar da chamada Revolução Bolivariana, já havia expressado anteriormente seu reconhecimento a Rodrigues. O ato foi realizado diante de 3.200 militares que desfilaram perante a primeira presidente do país, a quem entregaram o bastão de comando e a espada do herói da independência, Simão Bolívar. Juramos lealdade e subordinação absoluta, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que também expressou um compromisso de fidelidade da instituição. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, também expressou lealdade em nome das forças policiais. Delcy Rodrigues se tornou presidente interina da Venezuela após a queda do presidente Nicolás Maduro no início do mês, em uma incursão americana. Bem, agora o que nós estamos vendo é que ela tenta se colocar como a presidente do regime, porque tem que ser, né? O regime está lá, está colocado, e tem, né, muitos, por exemplo, tem os coletivos, tem as milícias que eles têm lá. Então, vamos mostrar para vocês aqui, eu fiz um print, né, desse vídeo, no momento em que a câmera mostrava o rosto da Delcy Rodrigues. Vamos analisar as expressões faciais da Delcy Rodrigues e do seu irmão, né, Manuel Rodrigues, que está ali do lado, e o general que está do lado e atrás. Prestem bem atenção nessas imagens. Vamos lá, vamos analisar. Ó, se você observar, né, a expressão facial da Delcy, né, do seu irmão e do general e até do que está atrás deles, né, observe uma coisa, observe que uma expressão facial onde a boca faz o inverso do sorriso, curvando os lábios para baixo, quase em um bico ou em forma de U invertido, geralmente indica desconforto, dor, estresse ou angústia. Então, lábios tensos, contraídos para baixo, né, dá um sentimento de dor física, de incômodo, de estresse, de frustração. Então, essa Delcy Rodrigues, que está tentando administrar esse conflito, se equilibrar no meio dessa turbulência. Por quê? Porque as negociações entre o governo dos Estados Unidos, liderada por Donald Trump, e a atual presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, estão correndo em um cenário de alta tensão e incerteza, marcado pela recente captura de Nicolás Maduro no início de janeiro de 2026. Relatos indicam que Delcy Rodrigues e seu irmão, Jorge Rodrigues,
prometeram cooperar com o governo Trump após a captura de Maduro. Trump, por sua vez, elogiou a cooperação, mas ameaçou com uma operação 2.0 para prender os irmãos caso o acordo de transição não seja cumprido. As negociações teriam começado com a intermediação do Catar e envolveram altos funcionários do governo Trump, incluindo conversas com o secretário de Estado Marco Rubio. Delcy Rodrigues, atuando como presidente interina, adotou um tom mais moderado, buscando cooperação e diálogo com Washington para garantir a estabilidade. Ela afirma que a Venezuela deseja viver sem ameaças externas, buscando a paz. No entanto, relatórios recentes, agora no final de janeiro de 2026, indicam que ela também desafiou as ordens de Washington, dizendo: já chega. O foco principal de Trump é o controle da produção de petróleo venezuelano, com os Estados Unidos trabalhando para reestruturar as sanções e permitir que empresas americanas operem na Venezuela. Apesar das conversas, agências de inteligência dos Estados Unidos levantam dúvidas sobre a verdadeira cooperação de Rodrigues, descrevendo a relação como frágil. Em resumo, as negociações visam uma transição política, mas Delcy Rodrigues tenta equilibrar a pressão dos Estados Unidos com a manutenção da soberania venezuelana, tentando manter o regime sob o controle dela. Agora, o que significa é que os Estados Unidos mantêm e intensificaram significativamente a presença e as ações militares no Mar do Caribe, especialmente próximo à Venezuela, com um grande aumento do poderio naval e aéreo registrado no final de 2005 e início de 2026. Esta presença, batizada de Lança do Sul, é uma das maiores movimentações navais dos Estados Unidos na região em décadas. O Pentágono alega que a presença tem como foco o combate ao narcotráfico internacional, classificando cartéis como o cartel venezuelano Tren de Aragua como narcoterrorista. A ação visa aumentar a pressão sobre o governo de Rodrigues, resultando em bloqueios de navios petroleiros e forte presença militar próxima à costa venezuelana. Então, em resumo, a ação militar no Caribe continua ativa e expandida sob o governo Trump, com alto risco de tensão geopolítica na região. Essa presença da Delcy Rodrigues nessa conversa com os Estados Unidos, ela está, como se diz assim, ganhando tempo. Ela quer manter o regime. Lógico, ela e o irmão dela, o Rodrigues, tem todo o interesse em continuar com o regime. E para desmanchar esse regime não é fácil, porque ali tem os chamados coletivos. Vamos mostrar aqui para vocês os coletivos, uma figura de um militar do coletivo. Isso aqui é muito sério, gente. Venezuela tem um problema que foi criado no governo do Maduro, do governo do Chávez, que são esses coletivos. Olha aí a presença desse coletivo aí. Ó. Vocês não sabem o que é um coletivo, rapaz. Isso aí não é brincadeira. A gente aqui no Brasil tem ideias, por exemplo, de como funciona o Comando Vermelho, mas os papéis dos coletivos é pior do que o Comando Vermelho. Presta atenção, eu vou falar aqui o que eu vi aqui. A tensão que tomou conta de Caracas desde as primeiras horas de 3 de janeiro, quando o então presidente Nicolás Maduro e sua esposa foram presos e levados para uma prisão nos Estados Unidos, em respostas, homens armados com os rostos cobertos por balaclavas tomaram as ruas da capital. Vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp nas redes sociais mostram dezenas de homens patrulhando a cidade em motocicletas com fuzis e tiracolo. Outras imagens os mostram guardando os arredores
de pontos estratégicos do movimento chavista e montando postos de controles em avenidas importantes para inspecionar veículos que passam. Moradores chegaram a vê-los posicionados nas entradas de lojas e supermercados. Então, esses homens são membros de coletivos, como são conhecidos os grupos armados pró-governo na Venezuela. Desde os ataques dos Estados Unidos em Caracas, em 3 de janeiro, os coletivos se mobilizaram por toda a capital e outras cidades para apoiar e proteger o regime chavista, como parte de uma repressão mais ampla contra opositores. Formado durante o governo de Hugo Chávez, esses grupos armados se autodenominam defensores da Revolução Bolivariana. Durante a onda de protestos contra Maduro, ao longo da década de 2010, eles foram os principais executores do regime, usando violência excessiva contra a oposição. Também assumiram o controle político e social de bairros importantes, impedindo os moradores de protestar contra o governo e pressionando-os a votar em candidatos governistas nas eleições. Dessa forma, os coletivos atuam como uma força armada não oficial para o governo. Alguns coletivos chegaram a realizar exercícios simulados perto do final de 2025, em preparação para uma invasão estrangeira. Contudo, os coletivos também operam como grupos criminosos, explorando suas conexões com o poder para cometer crimes com impunidade. Com Maduro atrás das grades e um novo governo chavista na Venezuela, os coletivos agora são o grupo criminoso mais próximo do centro do poder no país. Eles são fortemente armados e bem treinados, mantendo laços estreitos com elementos radicais do campo governista. Isso os torna uma força poderosa cujas ações podem moldar o futuro incerto do país. Então, os coletivos não não é governo e não é civil, é uma força paramilitar revolucionária armada que controla a população, que reprime, que constrange, que impõe a autoridade do regime. E como eles não são parte do governo, não são parte do Estado, são civis, entendeu? E eles não são punidos pelos crimes que eles cometem, entendeu? Embora os coletivos tenham adotado uma postura transacional em relação ao governo nos últimos anos, sua utilidade e sua fonte de sobrevivência é garantida pela ala mais radical do chavismo. Isso poderia levá-los a pegarem armas contra qualquer um que os ameace. Aí, entre aspas, estamos dizendo aos americanos, vocês podem vir, mas sairão de lá em sacos pretos, ameaçou Santana. Você não tem ideia do que desencadearam. Então, essa é uma fala de um dos líderes, desses coletivos. E essa imagem que você está vendo aí é um civil armado durante protesto em defesa de Nicolás Maduro em Caracas, em 4 de janeiro de 2026. Então, a Delcy Rodrigues, ela vive uma espécie de liberdade condicional, entendeu? Ou ela faz o que é preciso ser feito, ou o governo americano vai capturá-la, ela e o irmão dela. E isso pode acontecer a qualquer momento se o regime não cooperar. Delcy se equilibra, porque ela não pode agir contra essa massa de pessoas que estão assim doutrinadas, que estão ali dispostas a defender o regime de qualquer coisa. Então, ela faz um discurso para o regime e faz um discurso para o Trump, entendeu? Mas os Estados Unidos não ia prender o Nicolás Maduro, fazer uma ação militar para prender o Nicolás Maduro e desmontar toda a estrutura de armada que colocou ali. Não, prendemos o Maduro, resolveu o problema. Não
não resolveu. Então ela sabe que ela está sob liberdade condicional. E a qualquer momento, né, se não for do jeito que os americanos querem, ela e seu irmão podem ser capturados. E cada vez que o tempo passa, mais o regime vai enfraquecendo. Cuba fica isolada, não recebe mais os petróleos, né, os navios de petróleos que vinham da Venezuela. Então, a célula cubana na Venezuela também vai se fragmentando. E assim, Delcy Rodrigues tenta se equilibrar entre o regime e a pressão dos Estados Unidos. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 876 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Se inscreva no nosso canal, seja membro, comente, compartilhe. O que você acha disso? Você acha que Delcy Rodrigues vai conseguir atender os interesses de Donald Trump? Vai desmontar o regime? Ou isso vai ter que vir de fora para dentro através de uma operação 2.0 do governo americano? Deixo com você para esse comentário, tá bom? Até a próxima.